todos, bom dia, né? Vamos lá dar início a mais um dia do primeiro EEA da UFMA, né? E hoje, né, eu vou falar um pouco para vocês sobre como criar sites mais acessíveis, né? Usando o Google Sites, tá? Trazer algumas dicas, alguns exemplos, né? Para ter aí mais esse objeto de aprendizagem, de forma que vocês possam usar aí na profissão de vocês, né, para auxiliar a comunidade como um todo em um determinado campo de conhecimento. Bem, meu nome é Davi, eu sou professor da Universidade Federal do Maranhão e estou lotado no curso de Engenharia da Computação, tá? E mais uma vez quero agradecer aqui o convite, né, dos organizadores do primeiro EA da UFMA para estar compartilhando um pouquinho desse conhecimento com vocês. Espero que seja uma manhã muito proveitosa, né, e cheia de troca aqui de conhecimento, troca de conhecimento entre todos aqui nesse evento, certo? Os colegas aqui também estão posicionados, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato, né? Através do chat do YouTube, né? Que eles vão transmitir aqui para que eu possa acompanhar e verificar qualquer, né, questionamento de vocês, tá bom? Então, sintam-se à vontade para fazer qualquer questionamento. Bom, eu gostaria de iniciar, né, na verdade, colocando algumas observações sobre as imagens que eu uso, né, nessa apresentação. Então, elas são imagens Creative Commons, né, imagens com licença aí para serem usadas, e o material que eu uso aqui na apresentação, né, é de uma cartilha de acessibilidade na web da W3C Brasil, que é a entidade que cuida de aspectos da web, né, juntamente com o CGI-BR, que também é Creative Commons, então várias imagens aqui, né, vocês vão ver dessa cartilha. Também me inspirei no material do livro de acessibilidade na web, do Reinaldo Ferraz, né, e claro, no principal instrumento nosso que nós temos de diretrizes de acessibilidade nacional, né, que é o EMAG, que é o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico, né, que acaba sendo utilizado aí por por todas as entidades, pela maioria das entidades, né, que se predispõem a deixar os seus sites mais acessíveis para a população, tá? O nosso sumário básico aqui, né? Primeiro eu vou falar de alguns conceitos sobre acessibilidade, acho que isso é muito importante para iniciarmos aqui o nosso treinamento, né? Depois falar de Google Sites e como que você, então, incorpora, né, aspectos de acessibilidade no Google Sites. Né? Lembrando que o Google Sites ele é uma ferramenta, né? Não estamos fazendo propaganda aqui, propaganda ganhando nada com nenhuma ferramenta, né? Como eu vi aqui nas outras apresentações, é importante deixar essa observação. Mas o Google Sites é uma ferramenta muito útil para a criação de objetos de aprendizagem. Não só o Google Site, né, mas combinar o Google Site com várias outras ferramentas que nós estamos observando aqui nessa semana do primeiro EAA. Então, dá para você, né, congregar aí várias soluções suas num site, por exemplo, criado por você para uma determinada comunidade. Tá? Então, esse é o nosso sumário da apresentação aqui. Bom, pessoal, primeiro falar da evolução tecnológica, né? Os computadores e o surgimento da web, eles permitiram que novas formas de apresentar e acessar as informações, né? De forma que a grande maioria passou a estar disponível em meio digital, né? E com a questão da pandemia, nós tivemos aí a transformação digital de vários setores, vários contextos que ainda não estavam totalmente, né, digitalizados. Então, isso, na verdade, teve toda essa evolução, mais os aspectos do mundo que trouxeram aí essa mudança, né, de paradigma e disponibilização do acesso às informações. E aí, o que acontece? Os conteúdos apresentados em meio digital, ele tem um potencial muito grande, né, de democratizar o acesso à informação. Né? Tudo fica disponível,
para todas as pessoas, né, para que todo mundo tenha acesso ali ao máximo de informação possível. Né? Entretanto, é comum existirem barreiras de acessibilidade, tá? Que impedem ou dificultam o acesso de pessoas com algum tipo de limitação física, cognitiva ou sensorial, né? Ou daqueles que utilizam o computador de maneiras alternativas, né? Então, mesmo com toda essa disponibilização das informações, nós ainda temos algumas barreiras, né? Percebeu-se algumas barreiras e a ideia é que cada vez mais esse conhecimento, né? Essas informações, elas fiquem disponíveis para todos, né? E aí, então, entra, de fato, o conceito de acessibilidade, né? Que foi definido por um decreto federal em 2004, né? Que informa que a acessibilidade ela é uma condição para a utilização com segurança e autonomia total ou assistida dos espaços mobiliários, equipamentos, edificações, serviços de transporte, dispositivos, sistemas, e meios de comunicação e informação por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Tá? Então, esse decreto, na verdade, foi que definiu o aspecto de acessibilidade dentro da nossa esfera federal, aqui dentro do nosso governo. Né? E aí, tudo, então, passou a ser orientado, né, a ter esse aspecto de buscar, né, deixar a utilização adequada para qualquer público. Tá? E aí, né, essa definição de acessibilidade, ela está muito voltada para o contexto geral, né, do mundo. Só começou-se a se pensar, ok, mas e toda a informação que é disponibilizada, né, via web, né, nas páginas, nos sites, como é que a gente começa a tratar a acessibilidade, né? E aí, então, a acessibilidade na web, né, esse conceito aí foi cunhado, né, para que pessoas com deficiência, né, pudessem utilizar a web. Né? Para quem lembra, aí, lá no início, nos anos 90, né, ali no início dos anos 90, o que nós tínhamos? Uma web muito textual. Então, pessoas com deficiência visual, por exemplo, elas não tinham, né, tanto acesso, aquele conhecimento, aquela informação não estava acessível para aquela pessoa. Claro, ali nos anos 90, né, começaram a surgir os primeiros leitores de tela, né, então ainda estava muito imaturo esse processo, mas a acessibilidade na web veio aí para tentar padronizar e melhorar esse conteúdo a ser disponibilizado, tá? Pessoas com deficiência, então, podem perceber, entender, navegar, interagir e construir para a web, tá? Não só consumir. E ela também beneficia outras pessoas, tá? Incluindo pessoas idosas com capacidades em mudança devido ao envelhecimento, né? Algum tipo de deficiência temporária, né? Por exemplo, uma pessoa que faz uma cirurgia nos olhos e precisa ficar um tempo sem visualizar, né? Sem poder ver. Então, ela pode também fazer uso desses aspectos de acessibilidade na web. Tudo bem? E a ideia, pessoal, principal, né, de toda essa definição de acessibilidade e de acessibilidade na web é que os nossos produtos eles sejam projetados para todos, né? Ou seja, tenham um aspecto de desenho universal, tá? Que é o desenvolvimento de produtos e ambientes para serem usáveis por todas as pessoas, na maior extensão possível, sem a necessidade ou adaptação de um desenho especializado. É claro que a gente não consegue, né? É um patamar aí desejado, né? Que tudo que temos no mundo seja possível de ser acessado por todos. Mas a ideia é que a gente tente fazer isso o máximo possível, né? E aí, esse desenho universal é que guia aí todas as nossas diretrizes de acessibilidade na web, né, e tudo que nós estamos construindo ao longo, né, dessa jornada de disponibilização de conteúdos para todas as pessoas.
Bom, esse conceito de desenho universal, né, ele possui 7 princípios, tá? O primeiro é de equiparação, né, do desenho universal, tá? Que pode ser utilizado por qualquer usuário em condições equivalentes, tá? Então, esse é o primeiro item, né? É, o segundo é flexibilização do uso, né, para atender o quê? Uma ampla gama de indivíduos, preferências e habilidades individuais. Então, eu dar várias possibilidades de uso para públicos distintos, né? Uma forma simples aí que nós temos, por exemplo, é o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Você pode fazer isso via teclado, você pode fazer isso via mouse, você pode fazer isso via menu suspenso, certo? Então, é deixar com que o usuário execute a atividade naquela página da maneira que ele achar mais conveniente, mais confortável, tá? Uso simples e intuitivo, né? Que é o quê? Deixar tudo muito fácil de compreender, independente da experiência do usuário, né? De seus conhecimentos, aptidões linguísticas, de nível de concentração, diminuir jargões de uma determinada comunidade, né? Então, deixar tudo muito simples, muito direto e muito compreensível, tá? O quarto princípio trata sobre informação perceptível, né? Que é fornecer uma forma eficaz à informação necessária, né? Quaisquer que sejam as condições ambientais, físicas existentes, capacidades sensoriais do usuário, né? Então, por exemplo, uma vez eu estava numa lanchonete e eu queria observar o detalhe, né, da composição do prato. E ele estava num contraste que nem eu, que não tenho problemas de visão em relação a contraste, estava conseguindo enxergar. Então, a informação naquele momento não era perceptível, tá? O Georgian Cunha, né, perguntou se o slide da apresentação será disponibilizado assim como ontem. A gente posso pedir para a organização disponibilizar, tá bom? Vou verificar com a organização qual é o procedimento que eles estão executando e aí a gente informa vocês, tá bom? Voltando aqui para os princípios, pessoal, nós temos mais 3, né? Nós temos a tolerância ao erro, que a ideia é minimizar riscos, consequências negativas decorrentes às ações acidentais e involuntárias, né? A gente sabe que às vezes nós clicamos numa página que não era para clicar, num botão que não era para clicar, e aí a aplicação ela me fornece mecanismos para que eu consiga, né, desfazer esse erro acidental, tá? Uh, Mínimo de esforço físico, né? Ele pode ser utilizado de forma eficiente, confortável, com o mínimo de fadiga, né, do usuário. Uma informação importante, ela está no início da página, ou ele tem que ficar correndo com o olho, fazendo muito esforço visual e cognitivo para encontrar uma informação, né? Por exemplo, logar no ambiente, né? Normalmente ele se encontra numa posição estratégica. Aquilo não é por acaso, né? é, conceitualmente, né, as opções de login elas ficam ali do lado mais superior direito, né? Então, quando você começa a colocar isso no final de uma página, em outro local, você vai dar aí o maior trabalho para o seu usuário, né, encontrar essa opção de login. E o último, né, princípio do design universal é a dimensão e espaço para uso e interação, né? Espaço e dimensão adequado para interação, manuseio, utilização, independente da estatura, da mobilidade ou da postura do usuário. Sabe aqueles botões bem pequenininhos que, assim, algumas pessoas, eu, né, por exemplo, temos dificuldade em ir lá e encontrar e clicar exatamente. Imagine uma pessoa mais idosa. Imagina uma pessoa com mal de Parkinson, por exemplo, vendo aquele botão muito pequeno e não conseguindo clicar naquele botão. Tá? Então, precisa se pensar na dimensão e no espaço
dessa interação, tá? Nos nossos sites, nos nossos ambientes virtuais, tá? Mas, né, falando tudo isso, desses princípios da acessibilidade, quem são os beneficiados, né, com uma web mais acessível, né? Quem são as pessoas? Todos, tá? Nós que não temos, eu que não tenho nenhum problema, né, nenhuma deficiência, e todas as outras pessoas que possuem uma deficiência que precisam, né, acessar um determinado conteúdo, tá? Alguns exemplos que eu trago para vocês aqui, né, de usuários mais específicos, né? Uma mulher cega utilizando um leitor de telas pesquisa a restituição do imposto de renda no sítio da Receita Federal. Vejam, é uma atividade que quem não trabalha com essa questão de acessibilidade web não pensa que isso é um problema para quem tem deficiência visual, né? Ou outro exemplo, um homem cego e sem braços procura sua ex-professora em um sistema de busca utilizando um programa de reconhecimento de voz para entrar comandos no computador e receber o retorno a partir do leitor de telas. Viram? Então, aqui, ao mesmo tempo que eu tenho uma pessoa com duas deficiências, ele está utilizando pelo menos dois sistemas, né, duas tecnologias assistivas para lhe ajudar na execução da sua tarefa, que é o programa de reconhecimento de voz, né, para entrar os dados, e o leitor de telas, que vai dar o resultado para ele, né, em forma de som. Tudo bem? Outros possíveis usuários, uma mulher com baixa visão, procura informações sobre investimentos e a crise econômica mundial, utilizando um programa de ampliador de tela, né? Esses programas de ampliadores de tela, eles visam, né, aumentar a fonte, aumentar o tamanho da imagem. Hoje em dia, nós temos muitas aplicações, né, os sites, por exemplo, com a opção lá de aumentar a fonte, o tamanho da fonte, né? Isso é bem já usual. Mas, né, dependendo aí de quem criou o sistema, você ainda tem algumas opções, algumas programas, sites, etc., que não estão adaptados para isso. E aí também existe uma tecnologia assistiva, né, para ampliar aí a tela. Tá? E um jovem surdo ou com deficiência auditiva que faz um curso de inglês à distância. Né, ele vai precisar aí de um intérprete de Libras, né, para que o ajude aí a fazer esse curso e lograr aí o êxito, né, nessa atividade, certo? Então, né, outros possíveis beneficiados, né, nós temos aqui algumas classificações, é claro, tem uma classificação muito maior, tá? Mas nós temos o deficiente visual com aspecto, né, de cegueira mesmo, 100%, deficiência visual, baixa visão, é a pessoa que ainda tem um mínimo ali de visão e usa, né, a ferramentas para ampliar texto, a deficiência visual, daltonismo, né, que aí é a troca das cores, e ele precisa ter um tratamento adequado dentro das aplicações. Deficiência auditiva, surdez, né, 100%, e a deficiência auditiva, baixa audição, né, então ele vai precisar aí de outros mecanismos para conseguir, né, ler, entender, compreender, ter acesso àquela informação. Deficiência motora, né, quando tem algum problema nos membros, deficiência cognitiva ou neurológica, pessoas idosas, uma deficiência temporária. Então, qualquer pessoa, né, que tenha alguma dessas características aqui descritas, elas vão ser beneficiadas por uma web mais acessível, tá? E a ideia é que cada vez mais, né, os nossos produtos eles sejam acessíveis para todos, né? Nesse período de pandemia, então, por exemplo, as pessoas ficavam em casa, precisavam acessar a internet para fazer compras, para se comunicar, né? E então, todas as aplicações, todos os nossos produtos, eles precisam estar acessíveis para qualquer cidadão ou cidadã, tá bom? Vamos falar um pouquinho, né, da linha do tempo da acessibilidade, né? Na verdade, começou ali o primeiro leitor de tela na década de 80, tá? O primeiro leitor de tela aí foi da IBM, Screen Reader, né, em 1986, né? Mas eles vieram se popularizar mesmo na década de 90,
tá? Quando surgiram o NVDA, né, e vários outros leitores de tela. Aí, em 1997, nós tivemos a primeira iniciativa para acessibilidade na web, né, que foi principalmente engajada por um pesquisador, né, e desenvolvedor de software, né, claro, porque ele via que a web era um local, né, que deveria universalizar o conhecimento humano, né? Então, assim, poxa, se eu estou criando, o criador da web, né? Se eu estou criando uma ferramenta para disponibilizar conhecimento para o mundo inteiro, mas esse mundo inteiro não é composto só de pessoas que possuem todas as suas é, é, ações e recursos, né? Também tem as pessoas com alguma deficiência. E eu preciso atender essas pessoas para que, de fato, a web seja acessível para todos, né? E aí, em 1998, tá, começou a surgir as primeiras diretrizes de acessibilidade, né, que culminaram em 1998 com a WCAG 1.0, né, que é a Web Content Accessibility Guidelines, tá, que é o principal instrumento mundial, né, que define aspectos de conteúdo para acessibilidade na web, né? E em 2005, nós começamos a ter esse movimento nacionalmente, né? Com a criação do EMAG 1.0, tá? E aí agora, em 2014, né? Em 2014 foi que surgiu a versão mais atual, né, do EMAG, que é a 3.1, que é o modelo de acessibilidade em governo eletrônico. Apesar de ter sido produzido pelo governo, né, e para os seus sites e sistemas computacionais, esse modelo acabou servindo de referência para qualquer outra aplicação, né, que nós temos aqui no Brasil. Tá? Então, a gente acaba seguindo muito esse modelo de acessibilidade que segue, né, claro, que se baseia no modelo internacional, no WCAG. Tudo bem? Tranquilo? Só para vocês terem uma linha do tempo da acessibilidade, né, na web no mundo. Tá bom? E por falar nessas diretrizes, né, vamos comentar um pouquinho sobre elas, que elas são os principais documentos que orientam o desenvolvimento de uma web mais acessível. Tá? Existem várias outras diretrizes, tudo bem? Mas eu vou focar aqui nesse treinamento nas duas principais, né, que é uma internacional e a nacional. Tá? Essas diretrizes, né, como eu comentei, elas foram criadas desde o pensamento ali da criação da web, né, para tentar, de fato, deixar todo o conteúdo mais universal. Tá? A WCAG, né, Web Content Accessibility Guidelines, é o principal documento de acessibilidade da web no mundo. Eles orientam desenvolvedores a identificar, desenvolvedores de aplicações, né, a identificar e implementar técnicas que eliminam barreiras de acesso, né? E ele tem 4 princípios. O primeiro princípio de perceptível, né? Ele precisa ser perceptível. As informações e os componentes da interface do usuário, né, devem ser apresentados em forma que possam ser percebidas pelo usuário. Vejam que parece aqueles princípios anteriores que eu comentei, né, lá no início da apresentação. Né? O conteúdo ele não pode ser invisível para mais de um sentido do usuário. Tá? Imaginem, por exemplo, que a gente coloca um conteúdo não textual, né, e ele precisa ter uma alternativa em texto. Seja ele, né, seja ele uma imagem, um campo de formulário. Então, a ideia é deixar o máximo desse conteúdo perceptível, né, para todos os tipos de usuário. Tá? O segundo princípio é o operável. Tá? Os componentes da interface de usuário de navegação eles devem ser operáveis. Né? O usuário ele não deve ter impedimentos para utilizar a interface. É essa a ideia. Né? Seja no computador, seja no smartphone, seja no tablet. Tá? Por exemplo, né? Nós temos a navegação por teclado, né? Que funciona muito bem, principalmente para pessoas que não têm tanta facilidade para o uso com o mouse. Né?
Então, se a gente para pensar numa pessoa com deficiência visual, ela não vai usar o mouse ela não vai usar 100%, né? Não vai conseguir aí uma destreza no desenvolvimento das suas atividades só usando o mouse, né? Ela vai usar o teclado, que vai ter ali, né, uma componentização, um comportamento, né, sequencial e lógico para ela conseguir executar suas atividades, tá? O terceiro, né, princípio de ser compreensível, né? A informação e a operação da interface, eles devem ser compreensíveis e entendíveis. Esse princípio toca em aspectos que não são necessariamente técnicos, tá? É mais relacionado aí ao psicológico, ao cognitivo do usuário, tá? Além disso, tem a questão do uso adequado de cores, abreviaturas, né? E outras diretrizes relacionadas ao conteúdo em si, tá? E aí, por fim, o último princípio aí do WCAG é de ser robusto, né? O conteúdo dele tem que ser robusto o suficiente para poder ser interpretado de uma forma confiável por qualquer tipo de usuário, tá? Incluindo as tecnologias assistíveis, tá? Então, o conteúdo tem que ser robusto a ponto de que um leitor de telas, né, ou qualquer outra ferramenta que vá ajudar uma pessoa com deficiência, consiga compreender aquela informação e transmitir de forma adequada para a pessoa, né, final, para o usuário final, tá? Então, isso inclui a aplicação ela ser bem construída, bem desenvolvida, né? Que para que qualquer ferramenta, navegador, né, ele consiga aí fazer o uso adequado. E aí, para isso, né, nós temos os padrões web, né, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, né, que são utilizados para atingir aqui esse princípio, para garantir que esse princípio foi seguido. Tudo bem? Bom, e aí, para cada princípio desse que foi definido na WCAG, na WCAG, né, nós temos as diretrizes, tá? Que são itens que fornecem objetivos básicos que devem ser atingidos para cada princípio. Por exemplo, alternativas de texto, né, como eu comentei, fornecer alternativas textuais para um conteúdo não textual, né, para que ele possa ser transformado de acordo com as necessidades do usuário. Né? Você pode ter tamanho de fonte, você pode ter a questão do braille, da fala, de símbolos, linguagens mais simples, acessível ao teclado, né? Fazer com que toda a funcionalidade fique disponível a partir do teclado, não só do mouse, né? Legível, tornar o conteúdo bem legível e compreensível e compatível, né? Maximizar a compatibilidade entre os atuais e futuros usuários, tá? Incluindo tecnologias assistivas, tá? Incluindo tecnologias atuais e tecnologias futuras. Então, a ideia é que você consiga aí ter um conteúdo, uma página que seja compatível com o que se existe e com o que se espera no futuro próximo, tá? Para cada princípio desse, para cada diretriz que né, tenta cobrir aí esses princípios, nós temos os níveis de sucesso, ou critérios de sucesso, tá? Que eles detalham como obter sucesso de cada diretriz. Então, por exemplo, no WCAG, nós temos 3 níveis de sucesso: o A, o AA e o AAA, tá? O nível A, ele está relacionado a você ter um mínimo de conformidade com acessibilidade. Então, por exemplo, se eu já tenho uma legenda pré-gravada, se eu já tenho uma audiodescrição, uma mídia alternativa, né, já pré-gravada, ali já pronto para o usuário baixar, então eu digo que eu estou no nível de conformidade A, certo? O nível AA, né, ele é um nível intermediário que contempla o nível AA e mais alguns outros requisitos, tá? A gente vai depois detalhar algumas dessas opções, tá bom? Vou mostrar para vocês exemplos disso. Mas, por exemplo, no nível AA, quando eu tenho lives, né, e aí eu tenho legendas ao vivo, eu tenho aspecto de contraste mínimo na página, alto contraste, consigo redimensionar texto. Então, isso já são aspectos que me deixam com o nível AA, tá? E o nível AAA, ele satisfaz os critérios dos níveis anteriores, né? Possibilitando aí que o maior número de pessoas consiga usar essa aplicação, né? Porém,
ele é muito, muito mais difícil de se atingir, tá? Então, por exemplo, aí eu tenho que ter um teclado para tudo, tudo, sem exceção, para poder garantir esse nível AAA, né? Mecanismos de entrada simultâneos. Então, eu posso ter uma tela de sensível toque, eu posso ter comando de voz, eu posso ter teclado, eu posso ter mouse. Então, disponibilizar vários acessos simultâneos para o mesmo propósito, né, para a entrada de dados. Tá? Um ponto muito importante, pessoal, não se recomenda a utilização do nível AAA, ou seja, esse último nível aqui, como política de acessibilidade dentro do seu site geral, tá? Porque ele é muito difícil de conseguir, tá? É interessante que você coloque esse nível AAA em pontos específicos do seu site, do seu ambiente, tá? Porque aí você garante, né? Você vai estar sempre garantindo que a política está sendo atendida. Agora, colocar ele para todo o seu site é muito complicado, né? Até porque nós não temos ainda, né, 100% de tecnologia disponível, né, para garantir tudo o que é caracterizado aqui no nível AAA, tá bom? E, claro, eu trouxe só alguns exemplos aí do que você utiliza para caracterizar cada um desses níveis de sucesso, tá? Tem vários outros dentro do material aí do WCAG. Tudo bem? Diretrizes, né? Diretrizes, então, voltando aqui para as nossas diretrizes. Dado essa diretriz internacional, né, como eu falei lá na nossa linha do tempo, foi criada, então, a diretriz nacional, né, que é o modelo de acessibilidade do governo eletrônico. Né? Ele surgiu pela uma falta de acessibilidade dos sites governamentais brasileiros que tinham sido enquadrados no artigo 47 do decreto de dezembro de 2004. Né? E aí, ele possui recomendações básicas, né, de marcação, de comportamento daquele site, como aquele site se comporta, né, quando se utiliza tecnologias assistivas, conteúdo, informação, apresentação e design e formulário. Tá? Vou comentar sobre cada uma dessas recomendações mais para frente. Mas a ideia é que, a partir de 2004, os sites governamentais brasileiros eles passassem a contemplar esses itens. E esses itens eles estão descritos, né, aqui no WCAG. Tá? Então, cada um desses aspectos aqui de acessibilidade, eles são, né, na verdade, recomendações de marcação, de comportamento do site, de conteúdo, apresentação e de formulário, certo? E aí eu vou comentar um pouco sobre eles mais para frente, tá? Mas e aí, Davi, o que de fato, como é que de fato eu posso melhorar a acessibilidade num site? Um site pronto, um site que eu quero construir, né, mais acessível. Tem uma definição básica, né, inclusive disponibilizado na cartilha do EMAG, né, para desenvolver um site acessível. E ele contempla 3 atividades básicas. Primeiro, seguir padrões web, tá? Que é o quê? Na verdade, né, é para você criar um ambiente online efetivamente acessível, você precisa que o seu código, o código-fonte lá, né, do site, ele esteja dentro dos padrões web internacionais definidos pela W3C, né, que foi quem definiu aí a WCAG. A conformidade com esses padrões web, ele permite que qualquer sistema, né, interprete as informações que estão ali adequadamente e da mesma forma, né? Seja por meio de navegador, de leitor de tela, dispositivos móveis, celular, tablet, né? Ou agentes de software, né? Mecanismo de busca, captura de conteúdo, tá? Páginas que não possuem um código de acordo com os padrões da W3C, eles normalmente apresentam um comportamento imprevisível, tá? E na maioria das vezes impedem ou dificultam o acesso, tá, dos usuários. Então, em algumas situações, né, uma pessoa com deficiência visual, por exemplo, ela entra no site, colocou lá o leitor de tela para dizer para ela as informações do site, mas quando ela navega via teclado, né, passando principalmente usando a tecla Tab, primeiro é lido o que está no início, depois é lido o que está no final, depois é lido o que está no meio,
E aí, como a informação não segue um fluxo para a leitura dela, né, ela acaba se perdendo, tá? Como, né, habitualmente os sites e os nossos trabalhos, eles são construídos por uma pessoa que não tem deficiência visual, né, ele não se importa muito com esses aspectos. Ele está vendo ali a imagem, está tudo adequado, ele aprendeu quando criança que ele tem que ler de cima para baixo, da esquerda para a direita. Mas aí, quando nós começamos a construir os nossos sites, nós temos que levar essa nossa diretriz, né, de quando aprendemos a ler, também para o código-fonte daquela página, tá? Para garantir aí que as aplicações que irão ler esse conteúdo também vão ler da mesma forma. Então, é seguir esses padrões que já foram internacionalmente definidos, tá? E aí tem a cartilha, né, de codificação dos padrões web do governo eletrônico, tá? Então, é só seguir aí que é sucesso. O segundo ponto é seguir as diretrizes de acessibilidade, né? Então, já estou seguindo os padrões web, né? Agora eu preciso checar o que se tem de diretrizes de acessibilidade. Então, principalmente o WCAG e o EMAG, né? E a principal documentação na área, como eu comentei, é o WCAG, e o nosso, né, brasileiro aqui, o EMAG. Tá? Por fim, realizar avaliação de acessibilidade. Tá? Após a construção, né, do ambiente online, de acordo com os padrões, de seguir as diretrizes, você precisa testar esse site para garantir sua acessibilidade. Tá? No caso dos padrões web, nós temos diversos validadores automáticos aí, tá? Na internet. Mas para o final ali do nosso treinamento de hoje, eu vou mostrar um que é utilizado principalmente com o WCAG, né? No que diz respeito às diretrizes de acessibilidade, você realiza inicialmente uma validação automática, né, que é realizada junto através de softwares e serviços online que fazem isso automaticamente para você, tá? E que ajudam a determinar se um site ele respeitou ou não as recomendações dessas diretrizes. E gera um relatório de erros, né? Então já tem ali todo uma identificação do que você precisa melhorar na sua aplicação, no seu site, tá? E é preciso salientar, pessoal, que apesar de tornarem a avaliação de acessibilidade mais rápida e menos trabalhosa, né, os validadores automáticos, por si só, não determinam se um site está acessível ou não. Né? Para uma avaliação mais efetiva, você precisa ter uma validação manual. Tá? Porque nós temos N formas, né, N deficiências, né, e a gente precisa garantir isso da forma mais adequada possível, tá? Então, como exemplo aqui de atividades de avaliação de acessibilidade, né, nós temos primeiro validar códigos de conteúdo HTML e das folhas de estilo. Davi, o que é isso? O que é HTML? O que é folha de estilo? Pessoal, desculpa, está tendo uma obra aqui, pelo visto, em outro apartamento. Então, nós precisamos, né, validar isso. Tá? Isso é a forma com que as páginas web são construídas. Tá? É a linguagem de programação, sendo bem raso, né? É a linguagem de programação utilizada, né, para construir as páginas web. Então, você precisa validar esses códigos. Tá? Você precisa verificar o fluxo de leitura da página. E não é o fluxo eu olhando aqui a página web, não. Né? Vocês que estão aí no YouTube, tem aqui escrito YouTube, está aqui o vídeo, aqui do lado estão os comentários. Então, isso para a gente é muito simples. Para uma pessoa com deficiência, né, ela não está vendo nada. Então, precisa ter um mecanismo, a leitor de tela, precisa ir, olha, inicialmente tem ali a logomarca do YouTube, na tela principal tem o vídeo, né, que está sendo transmitido. Então, precisa seguir uma sequência lógica, um fluxo lógico. Tá? Depois, realizar a validação automática, né, com essas ferramentas esses validadores automáticos. Realizar uma validação manual, uma pessoa especialista em acessibilidade, que vai lá checar, né, se está garantindo as diretrizes, se está seguindo as diretrizes. E, por fim, e não muito menos importante,
fazer um teste com usuários reais. Então, convidar pessoas, né, com deficiência para utilizar ali o seu site, para utilizar o seu ambiente e para te dar o aval de que aquilo está ok ou não, que ele consegue, de fato, realizar. Né? Por melhores que sejam os profissionais de acessibilidade, né, pessoas que não têm deficiência, né, uma ou outra coisa pode escapar. Então, é para isso que serve esse teste final com esses usuários. Que aí é, de fato, uma comprovação que você tem que um usuário com deficiência visual, que um usuário com deficiência sonora, deficiência auditiva, desculpa, deficiência intelectual, né, vai conseguir, de fato, usar o seu site e executar a funcionalidade que ele espera. Tá bom? Então, esses 3 passos básicos aqui, né, eles vão aí te garantir, né, ou vão te ajudar a melhorar, né, o seu site, ter uma melhor acessibilidade no seu site, tá? E nós fazemos isso aqui, né, dentro da DTED, tá? Nós fizemos um movimento muito grande, né, desde o ano passado, né? Primeiro verificamos o código como estava, se estava seguindo as diretrizes, e fizemos todos esses passos aqui, tá? De validação automática, depois validação manual, e quando nós vamos lançar os nossos cursos dentro, né, da DTED, os cursos, eles passam por uma pessoa com deficiência visual. Essa pessoa vai lá e navega no curso inteiro, executa o curso inteiro para saber se outras pessoas com deficiência vão conseguir executar o curso. Tá? Então, nós temos todo esse cuidado e preocupação com alguns cursos que nos solicitam, né? Alguns demandantes que nos solicitam cursos com aspectos de acessibilidade. Tá? Então, a gente faz aí todo esse processo dentro da DTED. Tá? Bom, né, vamos falar agora desses itens aqui que eu comentei, né? Essas recomendações, né? Algo mais prático aqui. Pessoal, esse trecho de código é ilustrativo, tá? Eu sei que nós temos um público aqui bem diverso, mas é só para mostrar coisas que nós fazemos para melhorar a acessibilidade, tá? Por exemplo, um dos pontos é a organização da marcação nos códigos, né? A organização do código. Então, por exemplo, isso aqui é o que você observa na página, tá? Então, esse lado aqui, né, é o que você observa na página, tudo bem? Então, tem aqui, ó, padrões web, tem menu 1, menu 2 aqui com bullets, né? É web semântica e tem um trecho. O poder da web está na sua universalidade. Ser acessada por todos, independente da deficiência, é um aspecto essencial. Foi o Tim Berners-Lee, né, que foi quem criou a web aí. Né? Foi ele que foi o primeiro né, nesse movimento aí de trazer acessibilidade para todos. E aí vejam, né, vocês não precisam entender nos detalhes, tá? Mas como é que fica o nosso código? Isso aqui são tags, né? São marcações que nós colocamos dentro do nosso código para dizer o que significa aquilo computacionalmente. Tá? Então, esse H é de header, que é cabeçalho. Tá? Então, eu já sei, olha, é um cabeçalho do tipo 1, isso é 1, tá? Aqui inicia o cabeçalho e aqui finaliza o cabeçalho. Então, vejam como fica aqui, ó, o cabeçalho tipo 1. Certo? E aí, eu estou abrindo uma lista, né? E aí eu coloco cada item da lista aqui, ó, com várias informações necessárias a nível de código, né? E aí, olha como aparece na minha tela. Certo? Vou pegar aqui. Pronto. E aí, olha como aparece aqui na minha tela. Tá? Opa, Davi, tem um cabeçalho, mas ele é um subcabeçalho, né? Um cabeçalho de outro tipo. Então, tem agora, ó, o header 2, iniciando um cabeçalho, né, menor, pode ser um subtópico dentro daquele tópico maior, chamado web semântica. E aí, né, quando termina esse cabeçalho, eu fecho o cabeçalho aqui. E olha como ele aparece. Então, percebam que eu preciso dessa padronização, dessa marcação, para que quando um leitor de tela ele chegue no meu conteúdo, ele saiba identificar para o usuário, olha, isso aqui é o título principal, é o cabeçalho, e informa que padrões web. Olha, logo em seguida temos uma lista, né, com 2 elementos, com links, onde você pode, né, entrar, clicar e entrar numa página. Tá? Então, é nessa ideia aqui a marcação do código. Tá? Outro ponto, né, os níveis do cabeçalho, né, outro exemplo aqui.
né? Eu tenho aqui técnicas culinárias, que é o cabeçalho 1, né? E aí eu tenho aqui, olha, outro cabeçalho, né? Ah, legumes, folhas e vegetais. Então, eu vou colocando, né, e alinhando de acordo com o que eu espero do meu texto, tá? Dá um trabalho no início, dá, dá muito trabalho, certo? Mas vai tornar aí o site acessível, né? E aí, quando nós olhamos, então, uma página, né, mais robusta, né? Pessoal, vocês estão vendo minha tela? Então, quando a gente vê aqui uma tela mais robusta, deixa eu só ver o que está acontecendo. Está direitinho a minha tela, não está? Alô? Kennedy? Está tudo certinho na transmissão? Alô? Ficou a impressão de que eu estou falando sozinho. Tá normal, né, gente? Ah, ótimo. Beleza. Então, pessoal, é, né? Então, aqui, isso aqui é um exemplo, né, de um site onde você pode observar aqui o header, né, que já é o cabeçalho, né, e todas as outras informações. E aí, cada parte do site, ele vai ter aí uma codificação específica, né, para que você consiga, então, ter um maior aí, participação de qualquer tipo de usuário na sua aplicação, tá? Só... Beleza. Passar o slide. Pronto. Outros pontos, né, que eu posso melhorar a acessibilidade, né? Além da organização da marcação dos códigos, ordenar a forma lógica intuitiva, né? A leitura e tabulação, tá? Fornecer âncoras para início direto ao bloco de conteúdo. Esse aqui, pessoal, é a página do nosso site Ava, tá? Que é o nosso ambiente aqui principal da DETED, tá? E aí, o que que acontece? Percebam que aqui em cima, ó, nós temos ir para conteúdo, ir para menu, e cada um do lado, e cada página, né, cada elemento tem um número. Para quê? Para que seja acessível pelo teclado, tá? Então, percebam que a primeira informação da nossa página aqui é exatamente, né, as informações, né, principais para onde uma pessoa com deficiência, né, vai poder usar, vai ir, né, e vai poder usar o nosso trabalho, tá? E aí a ideia é que você deve criar, pessoal, um código HTML, né, com uma sequência lógica de leitura para percorrer todos os links, tá? Para ir aqui, por exemplo, quando a pessoa vai utilizar o teclado, né, uma pessoa com deficiência utiliza o teclado, a ideia é que ela consiga ir aqui, ó, primeiro, ir para conteúdo, depois ir para menu, depois ir para pesquisa, e isso ser sequencial, e não partir aqui do ir para conteúdo e descer. Tá? Então, ela precisa ter isso muito bem organizado. Tá? E o de fornecer âncoras, o que, que é? É disponíveis na barra de acessibilidade, que é essa aqui, ó, né? Onde, né, você coloca aqui esses links estratégicos, como no início e no fim do conteúdo, né, para que você possa, de fato, né, verificar, né, os aspectos que existem de acessibilidade nessa página, a questão do alto contraste, o mapa do site, né? Fazendo um outro paralelo aqui entre a gente, né? Quando nós entramos num site, né, nós que não temos deficiência, nós olhamos o site, sabemos como ele está organizado, né? Tem um menu superior,
né? Tem um menu lateral, tem um conteúdo ao centro. Isso para a gente é muito claro. Uma pessoa com deficiência, ela não tem essa visualização. Ela não sabe quais são as opções que tem ali. Então, o mapa de site, ele é realmente um mapa, ele mostra toda a organização daquela aplicação, daquele site. Tá? Então, ele consegue ali ter toda uma ideia mental, um desenho mental de como aquela página está construída. E aí ele consegue se organizar. Opa, dentro daquela página principal tem o bem-vindo, tem o acessar conteúdo, né, tem todas essas informações. Então, ele consegue, de fato, né, fazer essa visualização mental, né, da forma que a pessoa, como nós, né, que não temos deficiência visual, consegue enxergar o site, né, dar uma ideia para ele de como é aquele site. Tá? Então, esse aqui é o exemplo do nosso site Aba. Tá? Bom, né, outros comportamentos, né, que você pode analisar da página web. O acesso a todas as funções deve ser possível via teclado e via mouse. Tá? Cuidado com páginas de atualização automática periódica, como sites de notícia em tempo real. Né? Às vezes nós temos aqueles sites, o próprio YouTube que vocês estão assistindo aqui, né, ele tem uma atualização automática das mensagens, tá? Mas é algo muito específico, ok? Muito cuidado quando você vai colocar atualização automática no site inteiro. Porque uma pessoa está fazendo aquela leitura, né, com um leitor de tela, né, enfim, e aí aquilo pode atrapalhar na execução da atividade. Né? Se alguma função tiver limite de tempo, forneça alternativa para parar ou para ajustar o tempo. Né? Às vezes você tem um formulário lá que tem 10 minutos para a pessoa preencher. Aquela informação está visível, a pessoa consegue mudar, né, o tempo, consegue pausar o tempo. Tá? Então, todas essas informações precisam estar claras aí para o usuário. Tá bom? Em relação ao conteúdo e informação, né, você precisa, né, identificar o idioma, né, ou a mudança daquele idioma dentro daquela página, para que a pessoa entenda em que idioma está. O título ele tem que ser descritivo e informativo. Você precisa descrever links de forma clara e sucinta. Né? Por exemplo, perceba aqui, ó, esse exemplo de cima é um exemplo incorreto. Tá? Novamente, o código aqui HTML. Tá? Não há necessidade, por exemplo, atualmente, de usar essa tag aqui, title, tá? Em links. Já que o atributo, né, ele não é bem suportado pelas tecnologias assistivas, tá? Porque senão ele vai ler duas vezes. Tá? Ele vai ler title, leia mais notícias sobre educação superior. Leia mais notícias sobre educação superior. Tá? Ele vai mostrar duas vezes. E aí, a pessoa com deficiência, ela não vai conseguir, ela vai ver assim, nossa, essa informação está duplicada nesse site. Isso vai confundir na hora, né, de fazer aí a leitura. Tá? E ele não tem bom suporte também para quem navega utilizando teclado, dispositivos móveis, etc. Tá? E assim, se você quer fornecer informação adicional para um link, forneça no próprio link, tá? Ou no contexto, lá no texto onde está aquele link. Tá? E jamais repita o conteúdo do link no atributo title, porque senão ele vai ler duas vezes para o usuário. Então, essa aqui é a opção mais correta, né? Colocar só o link de fato, e aí colocar para onde vai apontar, né? E aí, na verdade, quando o usuário for observar, vai aparecer só leia mais notícias sobre a educação superior. E aí, ao clicar nisso aqui, vai para a próxima página. Tudo bem? Em relação também ao conteúdo e à forma, né? É interessante fornecer alternativa em texto para as imagens, novamente, para atender o público, né, deficiente visual, né, que não vai entender aquela imagem dentro do seu objeto de aprendizagem, dentro da sua página. Tá? Então, por exemplo, isso aqui é como aparece, né, para a gente dentro do site, como vai ficar lá disponível. Mas no código HTML vai estar assim, olha, a imagem, isso aqui é o nome do arquivo, onde o arquivo está, né, armazenado para poder exibir aqui, e, ao mesmo tempo, vai ter aqui ao lado ó, um atributo alt do HTML, né, onde você descreve o que tem na imagem. Foto de uma bicicleta de carga verde
com caixas laranja, para mim isso é vermelho, tá? Encostada numa parede. Então, eu estou descrevendo exatamente como é a imagem para que a pessoa com deficiência visual saiba, né, o que está acontecendo. Tudo bem? Tranquilos? E aqui ao lado, né, há uma recomendação, né, do EMAG, que quando você tem textos, quando você tem imagens que tenham coisas escritas, coloque exatamente o que está escrito, tá? Então, por exemplo, ó, eu tenho essa imagem, na verdade, que é um banner, né? E aí tem escrito guia de serviços, consulte serviços públicos de forma fácil. E aí no código eu também coloco o atributo alt, onde eu descrevo aqui, né? Guia de serviços, consulte serviços públicos de forma fácil. Tudo bem? Em relação, pessoal, ao apresentação e design, né? É importante oferecer nas aplicações, nas páginas, contraste mínimo entre o fundo e o primeiro plano e também fornecer alto contraste, tá? Então, aqui eu estou trazendo para vocês um exemplo nosso de alto contraste, tá? No nosso site Ava, né? Em que está aqui, ó, posicionado, né? Na barra de acessibilidade, onde você pode, né, clicar e ter essa opção, né, de alto contraste, tá? As cores do plano de fundo e do primeiro plano, eles deverão ser suficientemente contrastantes para que possam ser visualizadas por pessoas de baixa visão. Então, aqui já não é um aspecto para uma pessoa com deficiência de 100%, né, visual, tá? Deficiência visual de 100%. É mais para uma pessoa com baixa visão, que normalmente tem alguns problemas ali relacionados também com daltonismo, tá? Gente, o computador começou a ficar lento. Outros aspectos importantes, né, que a gente pode aplicar diretamente nos nossos sites. Aspecto multimídia, né, para melhorar a acessibilidade. Alternativa para vídeo, tá? Temos alternativas mais simples, consequentemente mais baratas, e alternativas mais caras, né? Uma alternativa muito simples e muito barata é você produzir um arquivo texto sobre todo o conteúdo que está no vídeo. E aí disponibilizar ali logo abaixo, né, do seu recurso educacional. Tá? Então, isso é uma forma de você conseguir, né? Deve haver uma alternativa sonora ou textual para vídeos que não incluem as faixas de áudio, né? Para vídeos que contêm áudio falado no idioma natural da página, devem ser fornecidas legendas, tá? Além de essencial para pessoas com deficiência visual, a alternativa em texto também é importante para usuários que não possuem equipamento de som, tá? Então, olha aí, né? Agora a gente está saindo um pouco do âmbito de deficiência para uma pessoa que não tem o equipamento. Ela não é deficiente, mas não tem o equipamento. E aí, ela não vai conseguir acessar o teu recurso, tá? E aí, quando você coloca essas possibilidades alternativas, você dá para o seu usuário, né? Para a pessoa aí que está interagindo com o seu recurso, a disponibilidade de usar o seu resultado, né? Que sejam apenas leitura de material ou que disponham, o que dispõe, né, de tempo para ouvir um arquivo multimídia, tá? Outras opções, né, de alternativa para vídeo, como eu comentei anteriormente, fazer a legenda, tá? Essa legenda aqui, isso aqui é o nosso vídeo, né, que nós utilizamos normalmente o vídeo de boas-vindas do grupo site, dentro da DETED, né? E aí percebam que o nosso vídeo, ó, ele tem uma legenda própria, tá? Foi uma legenda criada, não é a legenda do YouTube, tá? Também tem essa opção, tá? Davi, se já tem a legenda do YouTube, por que fazer uma legenda específica? Porque nem sempre a legenda do YouTube é 100% fidedigna ao que é falado. A gente percebe isso. Então, né, quando se tem recursos para investir nesse tipo de solução, por favor, façam, porque aí você vai dar, né, uma acessibilidade mais adequada aí para os seus usuários. Outra forma também, né, é a alternativa aqui de Libras.
né? Então, aqui nós temos uma pessoa, de fato, executando, né? Fazendo aqui, apresentando a alternativa em Libras, que é a nossa língua brasileira de sinais, né? Mas, em alguns casos, né, Davi, não tem o recurso para colocar uma pessoa fazendo, né, a tradução em Libras. Né? Nós temos algumas tecnologias que te ajudam nisso. Por exemplo, o Velibras. Tá? Ele tem um avatar em 3D em que você vai passar o texto e ele vai fazer aí, né, a, a, a tradução para Libras. Tá? Lembrando que, né, para gente que não costuma utilizar, vocês lembram logo quando surgiu o Google Tradutor? Né? Em algumas conversas com pessoas que trabalham com acessibilidade web, né, eles falaram para a gente o seguinte: olha, Davi, o Velibras hoje em dia é o Google Tradutor quando surgiu, né? Então, assim, ele ajuda, né? Ele é uma alternativa, mas ainda tem muito a melhorar, tá? E, claro, né? As coisas vão evoluindo ao longo do tempo, tá? Isso são coisas que podem ser feitas em relação à acessibilidade, né? Para vídeo, tá? Quando nós passamos para áudio, Davi, produzir um podcast, né? Como é que eu faço isso, então, para deixar mais acessível? Também cria a transcrição descritiva dessa entrevista, desse podcast, tá? Além de essencial para pessoas com deficiência auditiva, a alternativa em texto também é importante para usuários que não possuem equipamento de som, né? De novo, e que não desejam realizar a leitura do material, não dispõem disso, né? Para poder conseguir de outra forma, tá? Então, também é uma alternativa aí para ser usada, tá? Um outro ponto importante na parte multimídia é fornecer controle do áudio, né, para os usuários. Tá? Nos nossos trabalhos aqui da DTED, né, e aí um agradecimento a toda a equipe da TI que trabalhou arduamente nisso, né, nós temos leitores de tela internos dentro dos nossos e-books e dos nossos infográficos. Né? Então, e aí ele fornece algumas opções aqui de controle de áudio, por exemplo, aumentar a velocidade, né? Quando está aqui lendo, ele tem a opção de parar a leitura, tá? Então, os nossos e-books aqui, né, dos contratantes que nos demandam, né, essas soluções com acessibilidade, né, nós estamos provendo aí essa opção, tá? Então, tem essa possibilidade. Né? E, é claro, também tem o alto contraste aqui dentro do nosso próprio e-book. Tá? Pessoal, existem várias outras possibilidades, né, de ajustes para melhoria da acessibilidade nos nossos sites. Tá? Aqui eu apresentei apenas algumas, né, que estão descritas nessas diretrizes nacionais e internacionais, tá? Mas aí vocês devem estar se perguntando: poxa, Davi, vou precisar aprender HTML e todas as outras coisas de programação que você falou ali, né, que você mostrou ali das tags, né, das tags HTML, né, dos atributos, etc. Não, né? E aí é por isso que nós estamos tratando aqui especificamente do Google Sites, né? O Google Sites ele já te dá toda uma forma, né? Todo um apoio na produção de sites, tá? Ele é na verdade uma wiki, né? É um wiki estruturado e uma ferramenta para criação de páginas web, incluída como parte do pacote gratuito de editores de documento do Google, baseado na web, né? E oferecido, claro, pelo Google, tá? Ele foi criado em 2008, tá? E ele é uma ferramenta gratuita de criação de sites, né? Você pode publicá-lo na internet, não paga nada por isso, né? E os sites criados no Google Sites, eles funcionam bem em todos os dispositivos, computadores, smartphones, e podem ser construídos de forma colaborativa, né? Você ainda consegue oportunizar aí outras pessoas, né, para colaborarem com você na construção de uma página, tá? Você pode fazer isso tanto com a sua conta do Gmail ou com a sua conta institucional que usa, né, o Gmail por trás, né? E você também tem um aspecto de controle de visibilidade do site, né, que pode ser pública ou
você pode restringir a determinados setores. Por exemplo, o @ufma, né? Nós temos aqui o site os serviços Google providos aí pelo STI, né? Pela nossa Superintendência de Tecnologia de Informação, né? E pela nossa universidade. Você pode restringir as páginas só para entrar quem tiver e-mail, quem tiver logado no @ufma, certo? Você pode colocar os e-mails das pessoas, né, específicas para isso. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Então dá para você fazer isso. Quais são as vantagens do Google Sites, então? Né? Ele é gratuito, como eu comentei, facilidade de criação e de uso, principalmente por pessoas que não são de computação, né? Os temas são responsivos, tá? Se adaptam aos dispositivos dos usuários, computadores, celulares, então você consegue, né? E inclusive, você consegue ver, né, as diferentes utilizações do seu site. Vou mostrar mais para frente quando a gente passar para a parte mais prática. Tem integração fácil com outras ferramentas do Google, né? Claro, né? Todas as ferramentas, vocês viram ontem, né? Do Anilton e do Benedito ali, o Google Forms, né? Então, você consegue integrar o Google Forms aqui, você consegue trazer, né, para o Google Sites esses outros aplicativos do Google, né? Claro, tem algumas desvantagens, há uma quantidade reduzida de temas, né? Precisa garantir aí o mínimo, né, de padronização, né? Menor liberdade para editar a aparência e elementos do site, para garantir a responsividade, né? Os recursos são mais simples, né, devido a essas limitações, e possui uma integração limitada com ferramentas externas. Aí, nesse ponto, você vai precisar saber um pouco de HTML para incorporar um código HTML, né, numa página do Google Sites, tá? Mas não é nada tão complicado assim. Tudo bem? Pessoal, alguma pergunta nesse momento? Só para a gente fazer uma pausa aqui, rápida, para eu beber uma água e começarmos aqui a mostrar o Google Sites de fato. Não? Então a gente vai continuando, né? Se tiver alguma pergunta, algum ponto, né, os colegas aqui vão trazer, né, da organização, vão trazer para mim, e a gente vai discutindo aqui ao longo, né, da apresentação do Google Sites, tá bom? Eu vou abrir agora uma página do Google Sites, para começarmos a... Constante. Pessoal, eu vou fazer, né, como nós temos públicos distintos aqui, eu vou fazer com o meu e-mail pessoal, tá bom? E, claro, né, vocês podem usar qualquer e-mail de vocês. Fiquem cientes que o conteúdo, é importante destacar, que o conteúdo que vocês colocam nesses sites, ele é de responsabilidade do criador. Então, cuidado ao pegar conteúdo de outras páginas, cuidado ao pegar conteúdo de livros, de outros materiais que não foram disponibilizados adequadamente para isso, né, para esse fim de reprodução, tá? Caso você tenha dúvidas, entre em contato, né, com o autor daquele conteúdo e peça autorização para usar, né, na sua página, né, indique lá, coloque o link no final, dizendo, olha, esse material foi tirado aqui dessa página, e etc, etc. É muito importante, tá? Então, vamos lá. Você começa aqui, né? Essa é a cara do novo Google Sites. Ainda tem uma versão antiga, tá? Só cuidado aí para não usar essa versão antiga, tá bom? Essa é a versão mais nova, inclusive tem alguns recursos de acessibilidade, né, bem mais interessantes. Então, a ideia é começar um site novo em branco, né? Desculpa, deixa eu voltar aqui, né? Ou a partir de um template, tá? Você já tem alguns templates aqui preparados, onde você consegue aí fazer o uso,
né, dessas aplicações, para começar a fazer o seu site. Vamos pegar um em branco aqui, certo? Então, ele traz para mim, né, claro, uma imagem inicial, tá? Deixa eu só diminuir um pouco aqui, redefinir para sempre. Pronto. Percebam, né, que já ele é um pouco similar aos outros produtos do Google, onde você consegue já ir colocando algumas informações, tá? Então, por exemplo, colocar aqui página inicial a, né? Consigo que, ó, já aparece aqui, página inicial a, né? Então, você começa a criar a sua página, tá? Utilizando o Google Sites. Então, vou colocar aqui o título da minha página, né? Não é o título do site, tá? Então, vou botar aqui programação de computadores, né? E aí percebam que ele oferece uma série de opções de formatação, né? Para que vocês possam aí configurar as aplicações de vocês, tá? O site de vocês, certo? Uh, outro ponto importante, né, após fazer isso aqui, são todos esses elementos que tem do lado direito. Ó. Percebam, vocês lembram lá quando eu comecei a falar, né, do header, do cabeçalho, né, das listas? Olha aqui, ó. O próprio Google Sites já apresenta, né, opções de blocos para vocês. Isso tudo para facilitar a construção. Então, você não precisa saber, né, em detalhes aspectos de HTML, de como criar os blocos, como subdividir a sua página. O próprio Google Sites já apresenta isso para você, tá? Então, vamos colocar aqui essa opção aqui 2. Ele já traz para você, né, o que você tem que exatamente colocar em cada bloco, tá? E ele também dá outras opções aqui, ó. Ele te deixa colocar um botão, te deixa carregar uma imagem carrossel, aquela que fica passando, né? Quando a gente vê nos sites. Dá para colocar um sumário, né? Um índice de conteúdo. Dá para você colocar divisores. Posso colocar vídeo do YouTube. Aquela vantagem que eu comentei com vocês de integração com outros produtos do Google, né? Então, eu consigo colocar um vídeo no YouTube, aspecto do calendário, mapa, docs, e por aí vai. A gente vai chegar nesses elementos, certo? Então, a partir disso, né, o que eu tenho aqui também? Eu posso, né, a página home, que é a página que eu estou criando, certo? Então, eu posso vir aqui e adicionar uma nova página. Então, nessa página home, né, essa aqui, programação de computadores, eu vou colocar depois algumas imagens para começarmos a brincar, né? E eu posso adicionar uma página aqui. Além disso, Davi, achava que eu ia ter quero, na verdade, um tema já pronto, né? Você pode vir aqui e alterar o tema. Você pode tanto subir um tema novo, né, quanto alterar as cores do tema, tá? Você pode fazer aqui qualquer tipo de alteração. Ele tem algumas poucas opções, né, de fonte, tá? Isso também é para tentar garantir, né, aspectos de contraste, de leitura e de compreensão, tá? Então, posso mudar aqui, ó, já muda todo o site para vocês, certo? Então, te permite fazer essa alteração no site, tá? O que mais, né? Aquilo que eu falei para vocês, o próprio site aqui o próprio Google Sites, ele já te permite visualizar como o seu site vai ser visto pelos seus usuários. Então, você já começa a pensar na acessibilidade aqui, né? Tanto na acessibilidade em relação a dispositivos, então isso aqui, né? É como se fosse um celular, ele te mostra de forma mais justa aqui, né? Como seria responsivo no celular, num tablet e num computador. Tá? Então, a gente deixa
exibir esses três tipos de, fazer esses três tipos de preview, certo? Então, você consegue fazer esse tipo de situação, tá? Outro aspecto importante, né? Ele permite você colocar imagens aqui no seu cabeçalho, tá? E escolher o tipo de header, né? Se você quer um banner largo, se você quer apenas o título, se você quer o título. Tá? Então, a gente permite trazer aqui mais algumas opções, tá? Outra coisa legal no Google Sites é que ele te permite, né, alterar o link, né? Às vezes a gente entra numa página, na verdade, em todas as páginas, por exemplo, no YouTube, na aba do YouTube, tem lá a logo do YouTube, né? Então aqui você consegue mudar a logo da sua página, né? Então eu posso selecionar uma logo aqui pronta. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Não. Deixa eu fazer um upload de algo aqui. Vou baixar, né? Lembrando que vocês podem só pegar um exemplo de logo aqui. Né? Dependendo aí do tipo de aplicação que vocês vão fazer, tá? Então, vou pegar uma aqui muito genérica, para não ficar nada muito, né? Nada infringindo nada. Deixa eu só salvar aqui a imagem. Tá? Inclusive, é uma imagem com Creative Commons, tá? Então, na busca do Google, muito cuidado quando vocês forem colocar isso. Então, vem aqui o logo. Ó, já coloquei aqui a logo. Posso botar o favicon também, que é esse ícone que fica aqui no canto da imagem, certo? Então, vou botar aqui o logo também. Pronto. Né? Então, também consigo botar um texto aqui. Texto, teste, certo? Pronto. Então, já salvei. Ó, já apareceu aqui, ó. A minha logo, ele já me dá a opção de editar a logo, certo? E aí ele vai aparecer quando eu publicar esse meu site, certo? Deixa eu só ver aqui agora. Um instante. Outro ponto legal, né, que eu comentei com vocês, é que ele deixa, né, você colocar imagens aqui, dependendo do padrão que vocês escolhem. E aí, pessoal, a gente começa a observar alguns aspectos de acessibilidade que vocês podem tentar garantir nessas páginas, né, de vocês, tá? Por exemplo, deixa eu só ver aqui uma coisa. Quando eu coloco uma imagem, né? Então, eu estou aqui, programação de computadores. E aí eu vou colocar aqui uma imagem, claro, né? Fazer upload de uma imagem de programação, certo? E aí eu coloco o texto aqui, né? Curso de programação de computador. Começa a digitar um texto aqui, um texto qualquer, né? Texto, teste, e vou colocar as informações aqui. Percebam que isso aqui está ok do ponto de vista de quem está usando, né, a aplicação, né, de quem está usando aqui o site, certo? Davi, e como é que entra aquele aspecto de começar a integrar com outros aspectos de acessibilidade? O próprio Google Sites, quando você vem aqui nessa opção, ó, você tem a possibilidade de adicionar um alt text, tá? Tá em inglês aqui, tá, pessoal? Mas o que ele está dizendo é que o alt text ele é acessível por leitores de tela para pessoas que possuem problemas, né, para ver o conteúdo. Então, o que eu posso fazer aqui? Colocar, por exemplo, aqui, ó, vai uma dica importante, pessoal.
a descrição, né, a audiodescrição desse texto, né, você pode descrever como você está vendo, né, ou contratar pessoas especialistas em criar audiodescrições, tá? Porque essas pessoas, elas já têm toda uma experiência e uma vivência em como auxiliar, né, as pessoas com deficiência no melhor conteúdo, tá? Então, isso é um trabalho muito manual, né? Então, todas as imagens, né, e todos os vídeos, quando precisam passar por um processo de audiodescrição, né, você faz a audiodescrição ou você pode contratar uma pessoa especialista, tá? Tem cursos, tem pessoas formadas em criação de audiodescrição, tá? Então, eu posso, por exemplo, colocar aqui, né? Uma pessoa digitando em um teclado de computador. Ao fundo, uma caneca de café. Aí eu já estou assumindo, né? Eu posso botar só uma caneca desfocada da imagem. Ah, mas além disso, eu posso falar o que tem na tela, né? Então, por exemplo, posso colocar uma pessoa digitando em um teclado de computador. Teclado de notebook. Né? A tela do notebook apresenta um código-fonte de programação. E aí, ao fundo, uma caneca desfocada. Tá? E ainda tem a opção de você dizer se isso é uma imagem meramente decorativa. Porque se for uma imagem decorativa, os leitores de texto, né, leitores de tela, desculpa, né, as ferramentas que vão ler as telas para os deficientes visuais, eles vão entender que aquilo é uma imagem decorativa, né, e que não tem um significado importante para o usuário. Tá? Então, posso aplicar. E aí, acreditem, né, que esse texto vai estar aqui. Depois eu vou mostrar para vocês que, de fato, esse texto está acessível. Tá? Depois eu vou mostrar isso para vocês mais ao final. Certo? Outros aspectos, pessoal, que nós podemos considerar aqui, né? Tem algumas perguntas, desculpa que eu não tinha visto aqui. Se eu necessitar de certos dados do usuário, como posso garantir que esteja de acordo com a LGPD? Você vai ter que implementar critérios de segurança, tá, Georgiano? Georgiano Cunha, né? Perguntou. Então, você vai ter que armazenar esses dados de maneira adequada, que eles não fiquem disponíveis para outros usuários, tá? E aqui a Graça Regina perguntou, professor, para utilizar vídeos e imagens da internet no meu site, é preciso pagar direitos autorais? Graça, depende, tá? Depende se o vídeo for protegido, se a imagem for protegida. Mas olha uma possibilidade muito legal que você pode fazer no Google Imagens. Deixa eu abrir aqui para você, que é o que eu fiz, né, que eu faço em todas as minhas apresentações, principalmente as que vão para o YouTube, né? Deixa eu te mostrar aqui uma opção. Ó, aqui está o Google Imagens. Então, por exemplo, se eu quero pesquisar, vai aparecer rapidamente imagens que tem direitos, né? Então, mas vamos pegar aqui UFMA. Certo? Ó, aparece aqui todas as imagens. Aqui no Google Ferramentas, você tem a opção, ó, de ver direitos de uso. Ó, tem a opção Ferramentas, direitos de uso. E aí, se você põe licenças Creative Commons, tá? São as imagens que normalmente você não tem problema. Então, ó, vão aparecer as imagens Creative Commons. Certo? Então, te dá aí já mais uma segurança maior. Tá bom, Graça? De que você pode, né, usar essas imagens aqui, ó, da UFM, por exemplo, esse brasão, né, para creativecommons.wikimedia.org. Tá? A gente não tem certeza se essas imagens são realmente Creative Commons, mas pelo menos você está tentando aqui usar uma ferramenta do Google que te deixa, né, mais à vontade, né, para utilizar essas imagens. Tá bom?
E dos vídeos, você precisa ver o que está descrito, né, em cada termo de copyright desses vídeos. Tá bom? Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui os outros elementos. Ah, um instantinho. Então, passamos aqui por conteúdo, né? Outros aspectos que eu posso incluir no meu site para deixá-lo mais acessível, no meu site do Google Sites, né? Não sei se vocês já viram, dentro principalmente de Instagram e etc., eles colocam uma hashtag para cego ver. Né? Então, quando não for possível colocar, né, você vai sempre conseguir aqui, tá? Mas, por exemplo, Davi, estou fazendo um site em outra ferramenta que não me dá essa opção, né? E eu não sei mexer no HTML, então como é que eu faço para colocar essa informação para uma pessoa com deficiência visual? Você pode colocar hashtags, né? E colocar as informações em texto. A mesma informação que eu inseri aqui nessa opção. Uma pessoa digitando no teclado notebook, certo? Então, você consegue fazer isso, tá? Outra dica para aumentar a acessibilidade, né? Evite, dentro do seu site, do seu Google Sites, funções acessíveis só pelo mouse, tá? Coloque o link de fato, deixe tudo muito claro para que seja possível, então, o usuário aí, entrar, né, pelo teclado, tá? Coloque todos os atalhos aqui no início da página, tá? Coloque uma linha aqui com os atalhos principais no início da página. Isso é importante para deixar ele muito mais ok para vocês. Tudo bem? Tranquilos? Então, são algumas, né, das dicas aí que a gente pode trazer para vocês em relação, né, à acessibilidade no Google Sites. Tem outras opções. Cuidado com a escolha de cores. Tá? Sempre que vocês forem definir, principalmente elementos, né, que já não são pré-definidos, né, tenham cuidado para definir a paleta de cores, né, do site que vocês estão usando. Tá bom? É importante. Outro ponto. Aqui, tá? Outro ponto que vocês podem deixar muito mais claro, né? Além de construir esse texto e das cores, ter sempre texto informativo, ter texto com link informativo. Né? Então, por exemplo, não coloque apenas clique aqui, tá? No site de vocês. Sempre coloquem. Deixa eu só ver aqui, deixa eu ver se está. Sempre coloquem, né? Para acesso ao curso aqui. Certo? Então, eu estou deixando muito mais claro. E aí, isso aqui você transforma num link, tá? Para uma outra página. Tá bom? Página B, por exemplo. Ele vai transformar isso num link. Tá bom? Mas deixe tudo muito claro dentro do que vocês estão dentro do que vocês estão definindo dentro do Google Sites. Tá? Outro ponto, né? Verificar o tamanho e alinhamento do texto. Tá? Muito cuidado com textos muito pequenos. Principalmente se você percebe que o seu site vai ser prioritariamente usado em dispositivos móveis. Então, aumente o número da fonte. Vou colocar aqui. Fonte 36, tá? Para deixar maior. Tá? Então, tenha ideia de como é o seu público para você deixar a sua aplicação bem mais, né, com um tamanho aí adequado. Tá bom?
utilize listas numeradas e marcadores. Então, não deixe apenas o texto assim, né? Item A, item tá? Listagem, né? Então, item A, item B, item C, tá? Não façam esse tipo de prática. Por quê? Porque fica complicado para o leitor de telas verificar se o que você está fazendo é uma lista, né? E seria algo ali enumerado. O próprio Google Sites, ele tem, né, as opções de lista enumerada. Então, coloque, porque isso facilita depois, né, na leitura pelos leitores de tela. Por trás, o teu código-fonte já vai organizar isso aqui, HTML. Tá? Então, isso é bem interessante, porque deixa isso mais claro para você. Tudo bem? Tranquilos? Legal. Davi, preparei meu site. E agora, o que eu tenho que fazer? Né? Nesse momento, o que você faz? Após preparar tudo isso, você vem nas últimas configurações de navegação, como você quer o modo, né, de navegação. Aqui as logos nós já mudamos, né? Se tem algum domínio específico, tá? O que é o domínio específico? É quando você tem um site, né? Por exemplo, você pode ter www.davi.com e aí eu seto aqui, né, esse domínio. E aí o site vai ficar nesse domínio. Quando a pessoa entrar lá, www.davi.com, né, vai entrar para esse site. Mas eu não tenho. Então, vai ficar dessa forma. Você tem ferramentas do Google Analytics, né, que você pode vincular ao seu site. Para que é isso? É para saber, né, métricas do uso do seu site, do acesso do seu site, do que as pessoas estão consumindo no seu site. Tá? E depois, né, que você fez tudo isso, você pode publicar no seu site. Tá? Em Publish aqui. Em português vai aparecer a opção publicar. Está preparando, ele está perguntando, ó, qual é o endereço que você quer. E aí, ó, veja aqui embaixo como vai ficar o meu endereço do Google Sites. Vai ficar sites.google.com/view/pg, né, de página inicial, né? É porque não pegou o A com acento, né? Então, vou botar só, quero mudar, vou botar EEA1. Aí, opa, não dá. Esse endereço já foi pego por alguém. Então, vamos tentar o 2 aqui, né? Esse vai. Também não. Vou botar EEA-UFMA1. Não pode usar. Aí, foi. Ele disse que está ok, né? Então, meu domínio está ok. Né? Então, ele pergunta aqui, ó, você quer customizar, né, as pessoas que visitam seu site? Aí você pode gerenciar. Né? Aqui, desculpa. Quem pode ver o meu site? Né? Então, vem nessa opção, ele vai mostrar, ó, ele diz o seguinte, ele fala, ó, o dono, né, quem tem acesso aqui de dono sou eu, né? O acesso ao rascunho é restrito, claro, somente pessoas que eu quero que estão colaborando comigo, tá? E o meu site ele é público. Ele é público ou ele é restrito. E aí, quando ele for restrito, eu vou ter que colocar as pessoas aqui que vão visualizar. Ó. Adicionar pessoas, certo? Então, eu vou incluir as pessoas que podem, né, conversar comigo aqui no site, certo? Deixa eu apagar aqui em nome de outras pessoas. Então, mas eu vou botar público porque é um site que eu quero qualquer pessoa acesse, tá? Então, ele vai ter a possibilidade só de visualizar, tá? No público. Então, aí pronto, já fiz tudo aqui, né? E aqui ele está perguntando se eu quero que o meu site não seja disponibilizado em máquinas de busca. É claro que eu quero. Então, vou deixar aqui desmarcado, né? E aí vou publicar. Pronto, meu site já está publicado. E aí, o que eu posso fazer? Visualizar meu site público, que vai mostrar aqui. E aí, qualquer pessoa, vou colocar aqui no chat do YouTube, qualquer pessoa vai poder acessar o site, tá? O site que está lá. Beleza? Legal, Davi.
No final, né, da tua apresentação anterior lá, você disse que tem algumas ferramentas que ajudam a fazer a verificação automática, né? Vamos dar uma olhada como essas ferramentas se comportam em relação a esse site aqui, tá? Mas antes disso, fazer uma pausa aí de 2 minutinhos, né, para saber se tem alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Né? O Jorge Cunha, né? Jorge Cunha perguntando. Às vezes, eu vejo uma caixa de aceitar os cookies nos sites. Somente isso é suficiente? Não, isso não é totalmente suficiente, não. Tá? Você tem que garantir, Jorge, que aqueles dados que você está pegando, né, para que fim ele vai ser utilizado, que segurança você está dando. Tá bom? Então, você precisa. Você pode, José, fazer site para uso comercial, com certeza. Sem problema algum. De preferência no seu domínio pessoal, né? Ou comercial. Tá? Não vá fazer no domínio da UFO, não, por favor. Se você tiver, né, um e-mail, faça no seu domínio comercial. No seu domínio pessoal, no seu domínio comercial. Tudo bem? Tranquilos? Bom, pessoal, meu site pronto, né? Coloquei aqui alguns aspectos vejam que ficou aqui o ícone, certo? Que eu coloquei lá o favicon aqui, está muito pequenininho, mas quando vocês acessarem, vocês vão conseguir, né, observar, né? E aqui também aparece da minha página inicial e todos os meus elementos aqui. Vou fazer o seguinte, vou voltar aqui para o meu site e eu vou retirar aquele texto adicional, certo? Tirar aqui e vou aplicar. E aí, quando eu fizer qualquer alteração no meu site, eu posso vir aqui e publicar novamente. Eu tenho que publicar novamente. Né? Ele vai mostrar, ó, foi alterado, tá? Esse aqui, né? Esse que está perdido aqui do lado foi alterado, tá? Então, eu vou publicar. Publiquei. Legal, meu site já está lá. Tá? Pessoal, e aí tem várias ferramentas web que te ajudam a verificar a acessibilidade nos sites. Tá? Uma utilizada pelo governo federal, né, e que segue as diretrizes da EMAC, é a AccessWeb. Tá? Deixa eu abrir aqui, que é essa ferramenta aqui. Tá? Pessoal, essas ferramentas elas não são perfeitas. Tá? Inclusive, tem vários estudos, né, que apontam alguns problemas dessas ferramentas. Mas elas já te dão um norte sobre o que melhorar. Então, vamos lá. Está aqui essa página, certo? E ela diz aqui, ó, coloca a URL e pede para executar. Né? Então, eu vou pegar a minha URL aqui, do nosso exemplo, e vou jogar nesse Access Web. Aí eu peço para executar. Ó, aguarde a validação. Bem na hora, né, que eu vou fazer. Não, tá aqui, funcionou. Achei que não ia funcionar. Ele mostrou aqui que estava indisponível, mas está aqui, funcionou, gente. Ó, aí ele mostra, ó, dados da página, né? Ele mostra a página inicial, o tamanho da página, o dia e a hora que foi executado, né? Eita. Gente, pronto, aí ele mostra aqui, né? Não vou mexer em nada para não dar problema nenhum. E aí, ó, percebam que ele mostra, isso aqui são os níveis, né, de acessibilidade que você pode garantir, tá? Então, se tiver menos de 70%, né, para esse validador aqui, significa que não está bom. Se tiver entre 70% e 85%, você começa a ter o mínimo aí esperado naquele nível A, né? Se você tem entre 85% e 95%, você tem aí um AA, né? Ou há vários elementos AA.
E se você tiver acima de 95, você tem aí os 3 A's. Né? Mas qual é o problema disso? Vejam, o Google, que é uma empresa grande, que tem uma equipe de acessibilidade fantástica também, está no nível A, né? Ou no nível aí intermediário. Tá? Por quê? Porque é muito utópico ainda, né, na nossa tecnologia atual, ter um nível tão alto, né, de 95%. Tá? Então, uma página já pré-preparada do Google aparece 87%. E aqui do lado, ele mostra o resumo de acessibilidade por seção do EMAG. E aí, veja, tem 5 problemas de marcação, tem um problema de comportamento. Qual é o problema de comportamento? Garantir que objetos programáveis sejam acessíveis. Né? O link para um novo sítio. Né? Garantir que eles sejam acessíveis. Conteúdo e informação. Olha aqui o que ele fala. Forneça uma alternativa em texto para a imagem do seu site. Então, ele já está me dizendo... Desculpa, gente. Que a imagem que tem no meu site não está acessível. Lembram lá que nós retiramos? Aí, vamos lá, pessoal. Aí eu venho aqui, coloco, né? Novamente. Adicionar uma imagem. Vou colocar, então, né? A pessoa digitando o teclado. Certo? Vou colocar só essa frase. Pessoa digitando no teclado do computador, notebook. Vou aplicar. Certo? Vou mandar publicar novamente. Ele vai mostrar a diferença, que é o que tem aqui, né? Que é isso que foi alterado. Vou mandar publicar. Publicou. Certo? Vou atualizar minha página. Percebam que nada mudou aqui. Certo? Porque esse texto está, né, para os leitores de tela depois. Então, eu venho aqui novamente na ferramenta, vou abrir o Access Web de novo e vou executar a minha página. Ele rodou. Opa! Cadê aquele problema que tinha? O de garantir que objetos programáveis sejam acessíveis. Mas cadê o de conteúdo? Aquele outro problema que nós tínhamos aqui, que eram 2. Certo? Ele não mostrou. E aí ele encaminha para uma página, né, dizendo, olha, você precisa, né, fazer dessa forma aqui. Agora, perceberam uma coisa, pessoal? Eu coloquei um texto muito simples. Tá? E aqui, então, é que eu quero destacar a relevância do profissional que faz esse tipo de audiodescrição. Tá? E a relevância de fazermos testes manuais após colocarmos isso. Eu posso colocar uma palavra na minha audiodescrição. Mas será que ela está adequada para uma pessoa com deficiência visual? Tá? Então, o trabalho do audiodescritor, ele é muito importante. Tá? Ele é muito relevante nesse contexto. Ele vai te dizer exatamente como uma audiodescrição deve ser fornecida. Tá? Então, ele te mostra aí vários elementos, tá? Que você pode, né, colocar no seu site. Certo? Então, pessoal, essa ferramenta aqui do Access Web, apesar dos problemas, né? E vejam, aumentou o percentual para 88, estava 87, certo? Então vejam que você vai colocando, né? Você vai melhorando e esse percentual ele vai, claro, melhorando também. Então todas as vezes que vocês fizerem um site, um Google Sites, né, algo mais acessível, coloquem também, né? Oportunizem também no final a execução
dessas ferramentas automatizadas, porque elas vão te dar um norte do que você precisa melhorar, tá? E ele sai mostrando todos os elementos, ó, quais são erros e quais são avisos. Então, vejam, mesmo o Google, né, com toda lá a sua eficiência e produtividade em termos de acessibilidade, ó, colocou que tem alguns problemas de código HTML, fornecer links âncoras para ir direto a um bloco, né, que eu não coloquei, tá? Eu poderia ter colocado. Ó, respeitar os padrões web, aí ele traz os problemas, certo? Mas aqui ele colocou como aviso. Ele não diz que é um problema, né? Ele diz que é só um aviso. O problema mesmo está nisso aqui, tá? Nesse X aqui, certo? Então, utilizem, né? Eu espero que vocês consigam aí produzir, né? Durante aqui o nosso concurso, né? De produção de objetos de aprendizagem, façam um site, né? Que descreva um cenário, que ensine alguém, né? Em algum contexto. Davi, eu quero ensinar como programar em Scratch, né? Que é uma ferramenta aí bem lúdica para ensino de programação. Então, você pode criar ali toda a sua programação em Scratch, né? E submeter isso no nosso concurso como objeto de aprendizagem, certo? Né? E aí você pode, claro, tente garantir os aspectos de acessibilidade, né? E rode aqui na ferramenta do Access Web, para que você consiga, aí, no final, atingir mais públicos. Certo? Bom, pessoal, eu espero aí que o treinamento, né, tenha sido bem proveitoso para vocês e que vocês utilizem bastante, né, o Google Sites na vida de vocês, na vida profissional, né, e que vocês consigam aí atingir um público cada vez maior. Né? Lembrando que sempre a gente precisa atender a todos os públicos o máximo que a gente pode. Né? E, claro, esse público em específico cada vez mais está presente, cada vez mais está reivindicando os seus direitos, né? E que é algo que deveria ser habitual e que a gente ainda está engateando, né, para tentar aí atender a todos esses públicos, tá? Então, obrigado aí pela participação de vocês durante toda essa manhã, aqui durante o nosso treinamento. E fico aberto aí a algumas perguntas, se vocês tiverem, além das que foram feitas durante a apresentação. Perguntas, dúvidas? O que vocês estão pensando em fazer para o nosso concurso aqui? Ideias, pessoal, ideias. Vejam, coloquem, uma coisa que seria muito interessante é vocês começarem a integrar os treinamentos que vocês estão tendo aqui. Por exemplo, no próprio Google Sites, você consegue colocar o formulário que vocês fizeram ontem com o Anilton e com o Benedito. Né? Vocês conseguem colocar os elementos de Geniali, né, externo aí, colocar lá para fazer download, que foi ensinado pela professora lá, Paola, né, durante seu treinamento, né? Então, vocês conseguem integrar várias coisas e, é claro, as soluções mais interessantes, mais inovadoras, né, vão ter mais, né, vão ser melhor aí pontuadas durante o nosso concurso aí de objetos de aprendizagem, né, que está rolando já, e espero que todos vocês participem. Certo? Pessoal, o meu e-mail fica disponível aí para quem tiver mais dúvidas, tá? Podem entrar em contato se precisarem, né? Fico aí à disposição. Tá? O vídeo depois vai ser disponibilizado para vocês aqui no nosso canal do EA UFMA. Né? E desejo boa sorte aí para todos no nosso concurso. Um abraço, gente.